E agora nós vamos trazer um bate-papo com o Cristiano Palavro, falando sobre a visão agora, nesse momento, quais são as informações que o IFAG tem em relação à safra 2018-19. A nossa conversa hoje é com o Cristiano Palavro, ele é analista técnico do IFAG, e a gente vai falar, e ele também é consultor da ProSoja, então nós vamos falar um pouquinho sobre todo esse trabalho inicial da lavoura, da safra 2018-19, safra de verão. Qual que é o diagnóstico que a gente pode fazer até aqui? Bom, Fabélia, tivemos um começo de safra bem interessante, bastante chuvoso, né? As chuvas chegaram cedo, já ao final de setembro a gente já tinha bons acumulados em boa parte do estado. Isso favoreceu um plantio muito rápido, talvez aí um dos plantios mais rápidos que a gente já viu aí nos últimos anos. O sudoeste goiano praticamente concluído, em todo o estado aí mais de 80% das áreas já instaladas. Isso dá uma boa perspectiva, porque a gente tem uma janela de plantio que foi tranquila, o produtor pôde fazer esse plantio com tranquilidade, garantir a qualidade desse plantio, é um bom indicativo de um arranque interessante para essas lavouras. As previsões ainda se mostram consistentes, traz até um pouco de apreensão em relação não exatamente ao excesso de chuvas, mas principalmente a falta de dias com sol, né, que é extremamente necessário aí, essa insolação, essa iluminação, para que as plantas se desenvolvam com uma boa qualidade. E esse excesso de umidade também traz preocupações, porque favorece o aparecimento de alguns fungos, pode aí trazer uma presença mais intensa ou até mesmo mais precoce da ferrugem também. E nessa precocidade a gente já viu aí registrado o foco da ferrugem em área comercial no Paraná e que já chegou mais cedo, né? Exatamente, chegou bem mais cedo, o Paraná planta um pouco mais cedo do que a gente. O ano passado o plantio mais tarde, foi muito mais tarde, ficou fora um pouco até da janela normal, da média, né? A gente não viu uma pressão tão intensiva de ferrugem no último ano, como foi nas últimas 2 ou 3 safras, além do bom manejo que o produtor vem implementando. Eu acredito que as medidas fitossanitárias de proibição do plantio após dezembro, o cumprimento cada vez mais forte do vazio sanitário vem dando bons resultados nesse tocante. Com exceção dessa questão dos dias nublados, né? Porque isso aí o produtor ele não tem como fazer nenhuma alteração, mas nesse manejo, especialmente nessa questão da ferrugem asiática, que é uma grande preocupação, né? Daqui a pouco vem as lagartas de final de ciclo e enfim, tudo mais, né? O produtor, ele está fazendo um bom trabalho preventivo para inibir, para coibir o aparecimento da ferrugem, que a gente sabe que a ferrugem, depois de instalada, prejuízo garantido. No caso da ferrugem, o manejo, ele realmente se preconiza um manejo antecipado, né? Um manejo preventivo, porque realmente quando você detecta já sintomas da doença, os danos já estão instalados. Mas é importante que o produtor fique sempre atento ao monitoramento da sua lavoura. É importante que ele invista nesse serviço de monitoramento, até para ele poder ter uma economia de insumos, já que os custos de produção novamente cresceram esse ano, estamos com custos apertados, os insumos foram comprados em patamares de dólar que bem provavelmente serão superiores ao que a gente vai ver ao longo do próximo ano. O mercado está em aberto, a soja em relação ao que foram os preços disponíveis aqui durante 2018, os preços futuros já estão bem abaixo, então isso achata as margens de rentabilidade. Então investir em monitoramento dessa lavoura, no manejo integrado, né, usando aí o que tem de mais moderno nos químicos, nos biológicos, tentando entrar na lavoura realmente quando for necessário, é sem dúvida uma boa estratégia para evitar o gasto de insumos de forma excessiva. Então, é uma coisa que eu acho muito importante, é o produtor investir cada vez mais em serviços, né, em pessoas qualificadas, em consultores para ajudar a própria equipe da propriedade, né, para ajudar nesse monitoramento, investir nesse monitoramento para ele obter aí, poder reduzir custos com insumos. Então, gastar mais com serviço para tentar gastar menos com insumos, já que a gente sabe que esses insumos não são baratos e às vezes uma redução pequena que seja, traz um resultado financeiro muito interessante, né? Agora vamos imaginar aí que o clima deu tudo certo, o produtor fez o manejo adequado, mercado. Aparentemente aí Estados Unidos e China começam a sinalizar uma bandeira branca para ser hasteada.
o produtor precisa ficar atento, ficar de olho, isso aí vai influenciar aqui com preços? Como que ele deve se portar nesse momento, fazer aquela comercialização, travar preços? Quais as orientações, Cristiano? Bom, o mercado, como sempre, desafiador, né? São várias variáveis aí que estão sendo postas. Até aquela mensagem do Donald Trump de aproximação novamente com a China e agendando reuniões aí durante o encontro do G20, não se tinha uma perspectiva de encerramento dessa guerra comercial no curto prazo. Agora a gente vê que as coisas mudaram um pouco e certamente se eles chegarem a um acordo, a gente terá uma dinâmica bem diferente no mercado. É bem provável que Chicago suba bastante, porém aqui no Brasil os efeitos disso não serão tão diretos, já que se tiver um incentivo muito grande ao consumo da soja americana, bem provavelmente os prêmios aqui no Brasil vão cair e aí também o fator cambial pode alterar. Nem sempre aquele ganho em Chicago, bem provavelmente aquele ganho em Chicago não vai se reverter totalmente aqui para o Brasil.